Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais misteriosos da Bíblia, Gênesis 6. Nesse texto encontramos a enigmática passagem sobre os filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens, gerando descendência. Mas afinal, quem eram esses personagens? Ao longo da história, surgiram duas grandes interpretações. A primeira, mais antiga, defende que esses filhos de Deus seriam anjos caídos que desceram à terra e geraram os nefilins, conhecidos como gigantes ou homens de renome. A segunda interpretação entende que os filhos de Deus eram, na verdade, descendentes de Sete, a linhagem fiel a Deus, que se misturou com a linhagem de Caim, simbolizando a corrupção espiritual da humanidade. No vídeo de hoje, vamos analisar essas duas visões e descobrir o que elas nos ensinam sobre o juízo do dilúvio e sobre a nossa vida nos dias atuais. Logo após o relato dos filhos de Deus e das filhas dos homens, o texto de Gênesis 6 menciona o surgimento dos nefilins, descritos como gigantes ou valentes, homens de renome. A interpretação mais antiga e também a mais popular é que esses nefilins seriam fruto da união entre seres celestiais, entendidos como anjos caídos, e mulheres humanas. A palavra hebraica nefilim deriva de nafal, que significa cair ou derrubar, uma referência direta aos anjos que caíram do céu. Esses seres não eram apenas grandes em estatura, mas possuíam força sobrenatural e características que os distinguiam completamente dos humanos comuns. Essa visão aparece em escritos judaicos antigos, como o livro de Enoque, que detalha como anjos vigilantes teriam descido à terra, tomado esposas humanas e gerado uma descendência híbrida de grande força e estatura. O livro narra que 200 anjos, liderados por Semiasa, fizeram um pacto no Monte Hermon para realizar essa transgressão. Essa interpretação explica por que a humanidade teria se corrompido de maneira tão intensa, a ponto de Deus decidir enviar o dilúvio como juízo. Os nefilins não apenas eram fisicamente superiores, mas também ensinaram conhecimentos proibidos aos humanos, artes de guerra, magia, fabricação de armas e cosméticos. Para os antigos leitores, os nefilins representavam uma geração marcada pela violência e pelo pecado. Figuras quase míticas, vistas como gigantes tiranos que oprimiam e dominavam os homens comuns. Sua existência explicava a origem da maldade extrema, que tornou necessário o dilúvio universal. É por isso que essa teoria permanece uma das mais debatidas e fascinantes da tradição bíblica, conectando o mundo celestial com eventos terrestres de forma dramática e impactante. Para compreender a interpretação dos setitas, precisamos primeiro conhecer as duas linhagens que emergiram nos primeiros capítulos de Gênesis. Após Caim assassinar Abel, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, cujo nome significa colocado ou concedido, pois Eva disse: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel. A linhagem de Caim desenvolveu-se de forma marcante pelo afastamento de Deus. Caim construiu a primeira cidade, e seus descendentes tornaram-se pioneiros na metalurgia, música e pecuária. Porém, com Lameque vemos a escalada da violência. Ele se vangloriava de matar homens por pequenas ofensas, multiplicando a vingança muito além do que Deus havia estabelecido para Caim. Já a descendência de Sete seguiu um caminho diferente. O texto bíblico registra que foi nos dias de Enos, filho de Sete, que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Esta linhagem produziu figuras como Enoque, que andou com Deus e foi arrebatado, e Matusalém, o homem mais longevo da Bíblia. Segundo a interpretação setita, os filhos de Deus de Gênesis 6 seriam os descendentes piedosos de Sete, enquanto as filhas dos homens representariam as mulheres da linhagem mundana de Caim. O problema não seria a união entre anjos e humanos, mas a mistura entre o povo de Deus e aqueles que viviam afastados dele. Quando essas duas linhagens se uniram em casamentos, houve uma corrupção espiritual devastadora. Os descendentes de Sete perderam sua identidade como povo separado para Deus,
adotando os valores violentos e ímpios da linhagem de Caim. Os Nefilins, ou homens de renome, seriam então tiranos e guerreiros poderosos, produtos dessa mistura que abandonou os caminhos de Deus. Esta interpretação enfatiza que a necessidade do dilúvio surgiu não de uma intervenção sobrenatural de anjos, mas da falha humana em manter a separação entre os justos e os ímpios, levando à corrupção total da humanidade. Independentemente de seguirmos a interpretação dos Nefilins como gigantes descendentes de anjos caídos, ou a visão dos filhos de Deus como a linhagem de Sete se misturando com a de Caim, ambas as leituras apontam para o mesmo resultado. A humanidade mergulhou em um estado de corrupção profunda. O texto de Gênesis 6 deixa isso muito claro ao afirmar que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Essa descrição mostra não apenas atos isolados de pecado, mas uma sociedade inteira dominada pela violência, pelo egoísmo e pela degradação espiritual. Nesse contexto, a figura dos Nefilins ou dos homens de renome ganha sentido. Eles representavam uma geração marcada pela arrogância, pelo abuso de poder e pela opressão dos mais fracos. Eram símbolos de uma humanidade que havia perdido totalmente o rumo, vivendo sem referência a Deus. Foi diante desse cenário que o Senhor decidiu enviar o dilúvio, não como um ato impensado, mas como uma resposta ao caos moral que dominava o mundo. O dilúvio aparece então como um grande juízo divino, mas também como um recomeço, já que em meio à corrupção Deus preservou Noé e sua família, pessoas que ainda buscavam viver em obediência. E aqui encontramos uma aplicação para os nossos dias. Assim como no tempo de Noé, também vivemos em um mundo onde a maldade e a violência parecem crescer sem limites. A narrativa de Gênesis 6 nos lembra que Deus observa o coração humano e que a corrupção espiritual sempre traz consequências. Ao mesmo tempo, a história aponta para a importância da fidelidade. Enquanto a maioria se afastava, Noé permaneceu firme e por isso encontrou graça diante de Deus. Portanto, seja qual for a interpretação adotada sobre quem eram os filhos de Deus, ou os Nefilins, a mensagem central continua a mesma. Deus chama cada geração a escolher entre viver conforme seus valores ou se corromper junto com o mundo. Assim como Noé, somos convidados a permanecer fiéis, mesmo quando a maioria segue em outra direção.